Sábado, meus queridos irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos a este novo encontro que Deus nos concede de estudarmos a sua palavra, nesse culto matutino. Temos nos debruçado para estudar o livro de Mateus, esta é a nossa grande, então, responsabilidade durante todos esses dias que Deus assim nos permitir fazê-lo. E estamos num momento muito impactante, é do instante da vida de Jesus, ali após as 3 tentações, e agora vamos adentrar no finalzinho exatamente daquelas cenas, o que é que ocorre dentro da compostura, então, da narrativa bíblica e essas peculiaridades. Para tanto, queremos chamar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus e, em seguida, então, retomarmos os estudos. Amém. Bom dia a todos. Graça e paz e feliz sábado para todos. Amém. Vamos orar? Grandioso Deus, Pai de toda a eternidade, exaltado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Neste momento, encontro-se aqui reunido, através dessa plataforma virtual, uma pequena parte do teu povo. Amém. Essa pequena parte tem implorado todos os dias a presença do teu Santo Espírito conosco. Amém, Senhor. Que o Amém. teu Santo Espírito visite cada lar conectado neste momento. Amém. Que os ensinos que nós iremos aprender aqui nesta manhã, ministrado pelo pastor Cícero, venha ser gravado em nossos corações para toda a eternidade. Amém, Senhor. E que esses aprendizados venham servir para que nós, quando formos tentados, assim como Jesus foi tentado, temos as respostas certas vindas do céu. Amém, Senhor. Queremos te pedir uma bênção especial sobre o nosso pastor Cícero, o qual tem nos instruído através da tua palavra de forma muito importante para cada um aqui presente. Que o Senhor venha estar sempre com ele nessa jornada. Que cada um que aprenda esses ensinamentos venha permanecer com esses ensinamentos para toda a nossa vida. Amém. Não temos forma melhor ou eficaz do que estarmos pautados na tua palavra todos os dias, Amém. em todas as nossas decisões. Esse é o nosso desejo nessa manhã. Fica Amém. conosco, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, meus irmãos. Vamos tomar o texto agora de Mateus, capítulo 4, a última parte do capítulo 4, versículo 11, especificamente, ou seja, a última parte da narrativa que envolve a tentação de Jesus. Então, com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Essa expressão, o deixou o diabo, revela exatamente que ele não pôde mais resistir e de que, certamente, desde o momento que Lúcifer começou a colocar em dúvida a autoridade de Jesus e a sua submissão, como nós já temos visto, Cristo o identificou não pela sua aparência, mas pelas suas expressões, pela sua fala. E assim também tem sido com a jornada de todos nós nesta igreja. Às vezes nos confundimos com as pessoas em relação àquilo que elas exteriorizam em sua compostura corpórea, mas nós só saberemos de fato quem é quem a partir do momento que esta pessoa começa a expressar seus pensamentos, e aí então sabemos quem a guia, qual tipo de relacionamento que ela tem com Deus ou não, porque aí nós podemos usar a expressão que Jesus então nos ensinara, pelos seus frutos vamos conhecer. Qual é o fruto no aspecto da raça humana? É a fala. Porque na fala nós carregamos os nossos sentimentos, nossos pensamentos, exteriorizamos de fato o que nos norteia, e isto é a forma de a gente identificar uma pessoa. Então é um equívoco ao mesmo tempo, como também uma agressão, julgar as pessoas pela aparência, pelo que você vê, e não por aquilo que você ouve.
quando, na verdade, a regra áurea bíblica é que a gente julga pelo que ouve e não por aquilo que vê, porque, às vezes, as pessoas podem estar numa situação que você queira que elas se comportem como se, para o ambiente, se exige da sua parte de avaliação uma indumentária, uma vestimenta que não é adequada para o ambiente, e aí você julga a pessoa por aquela situação. Por exemplo, alguém está na praia, você vai imaginar que ela vai estar de paletó e gravata? Então, veja, mas também você não pode imaginar que vai julgar a pessoa pela pouca roupa que ela está utilizando. Mas como crente, cristã em Cristo Jesus, terá um pouco mais de compostura, de mais de cuidado, mesmo num ambiente que seja de banho. Então, isso revela que o julgamento que nós fazemos com base no que está no exterior nunca será adequado, porque nós não sabemos o que de fato carrega a mente daquela pessoa. Mas passe a falar, e aí nós sabemos o que pensa acerca de alimentação, de vestuário, de política, o que pensa a respeito, então, da igreja, do relacionamento com Cristo, dos seus semelhantes. A fala nos denuncia. Então, isso é o que a gente tem de tirar de lição por fim aqui. O diabo deixou porque não podia mais suportar de que, de fato, Cristo não pode ser vencido através de sugestões, porque ele avalia, na verdade, a fala. E Jesus não usou de sua autoridade, então, na sua divindade, para julgar Lúcifer. Ele o julgou por causa de suas palavras e não porque sabia o que estava se passando na mente dele, do anjo caído. Não era esta a situação. O que a gente também pode aprender, esta grande lição. Quando Lucas visualiza este ponto em particular, há um texto no Evangelho de Lucas que, para mim, é muito impactante, o que demonstra que o diabo jamais deixou Jesus de lado, do ponto de vista de montar outras estratégias. Capítulo 4, verso 13 do Evangelho de Lucas, em confronto com, então, o capítulo 4, verso 11 de Mateus, olha só o que acontece. Lucas diz o seguinte: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Em outras palavras, o diabo nunca desiste. O diabo tem uma compostura como aquele tipo de situação que você julga que a coisa está resolvida, de repente ela aparece. Existe um mato, uma erva daninha, chamada tiririca, que, quando dá no jardim, por exemplo, ela tem uma rizoma, uma raiz, que, na verdade, no final dela tem um bulbo. E aí, quando alguém não sabe, então, aí corta ali a erva daninha, o capim, e acha que, portanto, ela está resolvida. Então, 2, 3 dias mais tarde, ela aponta de novo. E aí você tem que ter muito cuidado com essa erva daninha, porque se você tira e coloca em outro lugar, ali ela enraiza de novo. Então, eu vejo a ação do diabo exatamente com esta erva daninha chamada tiririca, que, na verdade, se você não for a fundo e arrancar o mal em sua rizoma, em sua própria raiz, ela vai reaparecer. E o grande detalhe é que, como o bulbo é muito pequeno, se você quebra a raiz do bulbo, o bulbo solta outra raiz. E aquilo fica insistindo. E se você usa, por exemplo, um herbicida para achar que vai matar, portanto, aquele tipo de erva daninha, o herbicida é capaz de queimar a folha, de fato, ali vira nada mais, nada menos como que morte estivesse, mas é só a aparência, porque o herbicida não atinge a raiz. E aí, passados alguns dias, você menos espera, brota de novo. E isso é um desafio muito grande. Assim é a compostura do diabo. Ele nunca desiste de nós. A gente acha que a gente venceu uma batalha, e venceu de fato, e aí tenta baixar a guarda, quando menos espera, antes de baixar a guarda, ele já vem, portanto, com outras sugestões. Então, esse texto de Lucas, capítulo 4, verso 13, em consonância com o capítulo 4, verso 11 de Mateus,
nos dá, portanto, duas grandes sugestões. A primeira, jamais esqueça desta verdade. O diabo nunca tem algo de bom. Então, se ele te atingiu hoje e você o venceu pelo poder do nosso amigo Espírito Santo, bendiga o nome do Senhor, mas não baixe a guarda, que ele vai mandar, portanto, outro dos seus agentes para tentar de outra maneira. Ele não desiste. Ele tem o que eu chamo, portanto, de um vazio mental. O vazio mental dele queria sempre ser adorado, não conseguiu, ele faz, portanto, por força, como que numa satisfação de que está vindo gente adorando a ele, mas ele não está sendo adorado de fato, porque as pessoas, na verdade, o fazem por medo e não por decisão voluntária. E aqui, quando desistiu de Jesus, até o momento oportuno. E quando a gente vai para a narrativa bíblica, qual foi o momento oportuno que ele, então, achou para ser um entrave ali no ministério de Jesus? Não foi usando gente externas. Ele usou um personagem no próprio grupo que Jesus, então, escolhera. E aí, em Lucas, capítulo 22, verso 3, esse personagem tem nome. Nós vamos ver isto para que você, portanto, possa atentar ao que eu estou te dizendo. E aí a gente seguir a sequência de Mateus lá. Lucas, capítulo, portanto, 22, venha comigo para o versículo 3. Olha só o que é dito. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Qual foi o momento oportuno? Encontrou alguém que poderia ser, portanto, um entrave para o ministério de Jesus. Ele encontrou em quem? Em alguém que estava no próprio meio de Cristo. No círculo mais estreito de Jesus. Porque os 12 eram estes assim. Lição aqui, meu amigo, minha irmã. Primeira lição desta manhã é entender que nós jamais devemos baixar a nossa guarda em relação à nossa comunhão com Deus. Se você acha que você está bem em sua comunhão, olhe para Cristo. E vai se aperceber que você está ainda muito distante. Se você acha que as vitórias que Deus tem te dado acerca das tentativas do diabo com as suas, então, sugestões, e você, pela graça de Cristo, tem vencido, lembre-se, ele vai buscar uma outra oportunidade. E quando ele o fizer, não vai usar a mesma estratégia. Talvez use as pessoas que estejam mais próximas do teu círculo de amizade, de companheirismo, para te levar à destruição. Você tem de atentar e aprender, junto com a palavra de Deus, como essas coisas aparecem. Então, tenha muito cuidado. Isso eu precisava dizer-lhes para fechar exatamente essa parte e agora entrarmos na narrativa do versículo 12, tá? Que já é uma seção distinta. Então, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Observe que esta informação ela é riquíssima do ponto de vista histórico. Tá? Por que ela é riquíssima? Porque aqui fica evidente que enquanto Jesus estava nessa luta travada durante 40 dias ali, em jejuns e oração, e você tem de lembrar que o diabo só se apresenta no final dos 40 dias. Até lá ele estava talvez só analisando, só vendo qual era a forma que poderia chegar para então tentar, de alguma forma, assaltar Jesus de sua comunhão com Deus. O que fica evidente é que durante esses 40 dias, algo está acontecendo no mundo comum, né? Porque ali onde Jesus está, nós não podemos dizer que aquilo é um mundo comum. Mas do lado de cá, no mundo comum, João continuou suas atividades, como pregador, como alguém que está ensinando aquilo que, de fato, ele havia sido comissionado por Deus para fazê-lo. Não obstante, é certo, quando Jesus, então, termina a sua cena de recolhimento, jejuns e orações, e vence toda essa batalha, e ele vem a público, ele, então, está consciente que João agora já estava preso. Então, veja, no período, portanto, dos 40 dias, há uma série de coisas que ocorrem aqui, então, dentro da conjuntura das pregações de João Batista, e vem, portanto, a decisão ali, com a influência de Salomé, sobre o
Herodes de época, que aqui é o Antipas. Não esqueçam disto. O filho, portanto, mais velho, né, de Herodes o Grande, porque nós tínhamos Nicolau, que estava na região da Galileia, para onde então José havia subido, né? Você deve lembrar disto. Mas você também tem de lembrar-se que aqui na parte do sul ficou o filho mais velho, que era Herodes Antipas. E exatamente este que, influenciado pela sua pseudo-esposa, elevado melhor a se submeter a tudo aquilo que ela sugeria, porque ela tinha uma espécie, portanto, de arma, porque o que é que o diabo faz? Ele usa pessoas para destruir outras pessoas. E aquelas que não estão submissas a Deus serão instrumentos fáceis na mão de Satanás. Em um banquete, em uma luxúria, em um ambiente, portanto, cheio de bebedices, nós vamos depois ver, nesse momento aqui do aprisionamento de João Batista, e, por fim, a sua situação mais tarde, no futuro, de sua decapitação. Nesse instante, nós temos de nos atentar que a prisão de João ocorreu, é só isso que eu queria que você atentasse nesse instante, ocorreu durante o período que Jesus estava em sua comunhão singular com Deus. Quando ele termina e aparece, então, de volta, vem a público, é informado que, então, João estava preso. E aí Jesus se retira para a Galileia. A Galileia sempre foi um ambiente que você não pode esquecer que Jesus ali desenvolveu a sua infância, especificamente na cidade de Nazaré, parte, portanto, ali de sua fase adulta, mas aqui a expressão é muito aberta para a Galileia. Mas que lugar da Galileia Jesus foi? Ele não morava no deserto, ele não morava, portanto, numa caverna. Aonde e para onde é que ele foi? Para a Galileia. E aí é o ponto de nossa reflexão nesta manhã, entender que Jesus se deslocou para um lugar aonde encontrou, portanto, alguém que era conhecido. Porque às vezes a gente olha para o aspecto, portanto, do chamado de Jesus aos discípulos como se fossem pessoas totalmente assim estranhas, né? Jesus, na verdade, há algumas sugestões na teologia que durante o período que Cristo estava ali nos 40 dias, ele também estava em comunhão, preparando-se para a missão pública, mas também apelando, né, para que o coração das pessoas que ele fosse entrar em contato, elas fossem submissas para aceitar o chamado. Especificamente, alguns teólogos chegam a sugerir que ali Cristo já tinha formado a sua própria igreja no deserto, com os nomes das pessoas que ele iria chamar. Mas lembrar que se isto, portanto, podemos tomar como verdade intelectual, nós não temos uma revelação para isto. Mas não há nada que agrida a teologia com esse ponto de reflexão. Porém, há uma questão aqui muito solene, é que quando Jesus vai, portanto, para a Galileia, nós temos de nos lembrar que ele era da região. Então, ele tinha conhecimento de muitas pessoas, as pessoas conheciam a Jesus como filho de José, não como, portanto, agora, nesta forma de retornar à Galileia, como, portanto, o grande pregador lá, e preparando uma igreja para exatamente ele poder ali atribuir-lhe toda a autoridade necessária para que o reino de Deus, de fato, pudesse ser instituído. Então, a gente precisa lembrar desta questão. Cristo não chamou as pessoas que ele não as conhecia. Ele já as conhecia, só precisava prepará-las do ponto de vista, portanto, de um chamado direto, mas com orações que certamente foram feitas ali, de fato, quando ele estava no deserto da Judéia. O que eu quero dizer-lhes, por fim, que ninguém chega à igreja de Deus sem que o Senhor não tenha nos dado a oportunidade. Nós não chegamos pela porta da cozinha lá. Nós chegamos porque os céus nos convidou. Então, mantenha a sua dignidade como adventista do sétimo dia, lembrando que você está na igreja porque houve um chamado, mas antes de ter ocorrido um chamado, Deus, nosso amigo Espírito Santo, trabalhou para que você fosse esta bênção. Agora,
Pastor, isso é sugestão? Não, amigo. Eu não dou sugestão na palavra de Deus. Eu estudo a palavra de Deus e compreendo que assim o é, porque há registro. Vem comigo para o Evangelho de João, para entender que, de fato, você foi preparado antes mesmo de você imaginar. Evangelho de João, capítulo 17. Vem comigo, por favor. Venha para o versículo 20. Vamos pegar o versículo 19 para ter contexto. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Agora vejam, não rogo somente por estes, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra. Você entendeu? Jesus orou por você e por mim. Nós não estamos aqui por um acidente. Não é um acaso, é uma providência. O Senhor intercedeu e a palavra que ele ensinou para aqueles lá chegou até nós, mas porque a sua palavra é poderosa e no contexto histórico, Jesus, portanto, já nos viu. Houve um chamado na sua palavra, chamado na sua autoridade. Então, você não está dentro dessa igreja porque um ancião te chamou, porque alguém pregou o evangelho. Essas pessoas foram as mãos de Deus, eu diria, a boca de Deus, para que o evangelho chegasse a você. Mas quem orou por você antes de todas as coisas? Jesus. Preparando, portanto, o caminho para que você pudesse chegar à sua igreja. Você entendeu isto? Então, aqui, quando ele vai buscar a estes, e nós vamos ver exatamente a partir do versículo 18, que Jesus monta, portanto, a sua igreja, com esses 12 que são chamados, nós temos de nos lembrar que ele já havia, e se está certo, portanto, eu comungo desta ideia que ele ali no deserto orou bastante, preparando exatamente nomes de pessoas que seriam chamadas diretamente. Então, quando houve o chamado para essas pessoas, elas vieram porque já havia havido oração. E isso ainda fica mais evidente dentro do que eu estou aqui te apresentando, nós vamos ver isso mais à frente, né? Mas no caso particular de Natanael, isso fica mais evidente, que o Senhor já os via antes mesmo de ser chamados, literalmente. Então, quando ele foi para Galiléia, ele não foi para um lugar esmo, à toa. E aí vem um detalhe, ele não voltou para morar em Nazaré. E isso fica evidente, o versículo seguinte aqui. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Observe, há um elemento aqui bastante singular, que a gente consegue se aperceber. Qual que é? Ele foi para Galiléia. Fica evidente que o verbo, portanto, aqui deixar, no gerúndio, como está, é uma ação continuada. Então, ele voltou a Galiléia, mas não fixou residência lá, aonde? Em Nazaré. Ele, então, voltou a Galiléia, foi para Nazaré, mas deixando, então, Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Portanto, qual é a linguagem aqui lógica, né, do texto bíblico? É esta aqui, observe. Ele sai, então, dali do sul, aonde estava João batizando João Batista. Os 40 dias ocorrem, já examinamos tudo isto. Ele agora volta para onde? Galiléia, mas especificamente para onde? Claro, para a casa conhecida. Qual era? De sua mãe, porque José já estava morto. Nós já estudamos sobre isto. Então, o que acontece? Ele está em Nazaré, mas observe que deixando Nazaré. Então, ele não vai direto para Cafarnaum quando sai do sul da Palestina, né? Indo para o norte. Ele vai para Nazaré, na região da Galiléia, e deixando Nazaré é que ele vai então para Cafarnaum. Você consegue entender isto? Que bom. E aí o que acontece? Deixando Nazaré, ação continuada, né? No gerúndio a gente tem essa percepção na língua portuguesa, vai morar em Cafarnaum. E agora vem o detalhe. E por que foi morar em Cafarnaum? Isso nós vamos ver com muita clareza. Foi morar em Cafarnaum por talvez 3 razões básicas que seriam suficientes você entender aqui. Cafarnaum era um centro comercial muito forte, porque é uma cidade de bastante efervescência cosmopolita. Isso significa pessoas que vêm de tudo que é região passariam em Cafarnaum. E ali, então, o evangelho poderia ser pregado como um centro, portanto, ali para isto.
como diversas pessoas vinham de diversas partes, de Decápolis, de Jerusalém, da parte de Damasco, do Mediterrâneo, que faziam, portanto, comércio ali, porque Cafarnaum era um ambiente muito atrativo, porque tinha muita uva, muita tâmara, era uma cidade bastante bonita, e ficava, portanto, à margem ali do lago de Tiberíades, então o lago da Galileia, e o lago, que era um ambiente, portanto, de água piscosas, então havia muito pescadores. Então, a vendagem de peixe era muito comum, e aí havia todo esse comércio intenso, um comércio bastante intenso. E Pedro, que tinha, portanto, residência em Cafarnaum, em uma, eu diria, empresa pesqueira, aí Jesus, então, encontra moradia. Jesus não alugou uma casa, Jesus foi para a casa de Pedro. E não foi acidentalmente, já se conheciam. Jesus era da região, você não pode esquecer disso, era da região da Galileia, e de Nazaré para Cafarnaum não há uma distância considerável. Então, e fica evidente que Jesus era, portanto, conhecido por um dado que eu quero te chamar a atenção aqui, que, então, isso talvez seja muito útil para você nesse instante. Deixa eu ver se eu me lembro, Senhor, o texto. Tá aqui no Evangelho, portanto, de Lucas, lá, que fica evidente que Jesus, então, era conhecido. Né? Observa, quando a gente vem para o Evangelho, então, de Lucas, no capítulo 4, vem comigo para o versículo 23. É Jesus dizendo, no momento que ele está ali, exatamente, fazendo algo em particular, em Nazaré, e o povo de Nazaré, nesta visita que Jesus fez, dissera exatamente algo que Jesus, então, agora retoma diante, então, de um adágio popular. Veja como é que é dito. Disse-lhe Jesus, sem dúvida, citar-me-eis este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Jesus está dizendo isto. Mas por que Jesus disse isto? Venha comigo, portanto, como era que o povo de fato conhecia Cristo. Versículo 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Percebem? Então, Cristo era conhecido, mas conhecido como o filho de José, o carpinteiro. Então, agora, quando ele volta, e volta com essa autoridade de começar algo totalmente novo, porque é chegado o tempo, como diz então Marcos capítulo 1, nós vamos ver isso daqui a pouco, fica evidente que o povo não estava impactado por algo distinto do personagem, porque o personagem não era estranho, ele era natural daquela região. Então, as pessoas conheciam. Então, quando ele usou o texto lá do profeta Isaías e chega a dizer que ali se cumpriu aquela profecia sobre ele, e as pessoas então se assustam, mas como essa profecia se cumpriu sobre ele, se nós sabemos quem é ele é o filho de José, como é que ele é agora, portanto, o escolhido Messias? Então, esta situação ocorreu em Nazaré e não em Cafarnaum, porque em Cafarnaum, quando Jesus fixou residência e os milagres que ele realizou ali, passaram a circular, e Jesus, então, nunca desistiu de Nazaré, sempre fez visita a Nazaré, mas não estava morando mais. Isso é que você tem de atentar. Moradia em Cafarnaum, mas visita, tem de lembrar ainda mais que Maria ficou morando em Nazaré, com os demais irmãos de Jesus. Então, e irmãs, né? E a gente precisa, portanto, não perder de vista todo este ambiente. Agora, volte para Mateus capítulo 4. Venha comigo para alguns detalhes aqui que são importantíssimos. Versículo 13 diz, Mateus capítulo 4, verso 13, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Expliquei já isto. Situada, quem estava situada à beira-mar? Cafarnaum, nos confins de Zebulon e Naftali. Isto não ocorreu por acaso. Está toda uma sequência profética. Então, a forma como Jesus escolheu os discípulos, aonde ele foi fixar residência, o trabalho que começou, portanto, ali para o lado de Cafarnaum, a situação em Nazaré. Quando a gente estuda a Bíblia, meu irmão, a gente desenvolve
uma alegria, uma satisfação de ver que nada passa fora dos olhos de Deus. Tudo está dentro de um cômputo, tudo está dentro de uma ordem sucessiva, e os fatos vão se dando não como caprichos da natureza, mas porque Deus está no controle. E isso nos garante, igualmente, que os fatos em relação à nossa igreja não está como que, então, uma folha a vagar. O Senhor está no controle. Todas as coisas vão se realizar segundo a sua vontade. A igreja vai chegar ao final como coluna e baluarte da verdade. A igreja vai cumprir o papel, portanto, de pregar o evangelho a todo mundo. Haverá o derramamento da chuva serôdia. As pessoas serão, portanto, colhidas para o celeiro do Senhor. Temos de entender que tudo está numa ordem sucessiva. Mas é no tempo de Deus, não é no nosso. Então, a gente desenvolve confiança, estudando a palavra de Deus. A primeira coisa que a gente aprende é desenvolver confiança em Deus, de que ele não é pego de surpresa. Então, aí a gente se apercebe que essas narrativas lá, por que Cafarnaum, por que Nazaré? É uma cidade escolhida à toa? Não, está dentro de um cômputo profético. E eu quero te apresentar isto no Evangelho de Marcos. Venha comigo para o capítulo 1, porque Marcos usa uma expressão aqui muito forte, né? Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, tudo isso dentro do contexto de Mateus capítulo, portanto, 4, versículo 12 em diante. Não perca de vista que nós estamos nesta ênfase. Olha só o que é dito. Depois de João ter sido preso, lembra? Mateus deixa claro que, então, após a prisão de João, o Batista, Jesus, então, volta para Galileia. Veja como Marcos diz, né? Foi Jesus para Galileia, pregando o evangelho de Deus. E agora veja, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Esta era a mensagem que, então, Marcos sintetiza do que Jesus estava fazendo. Agora, um detalhe aqui profundíssimo que eu quero chamar-te a atenção. O versículo 15 diz, o tempo está cumprido. Que tempo havia se cumprido para que Jesus pudesse agora tornar o seu ministério público? A profecia de Daniel, capítulo 9, verso 24, a profecia de Números, capítulo, portanto, 14, verso 34, a profecia de Ezequiel, capítulo 4, verso 6, que ele, então, não seria por força nem por violência, mas pelo seu Espírito. Lembra de João Batista? Ele vos batizará com fogo e com Espírito Santo. Ezequiel, capítulo 4, verso 6. Não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. O ministério e o sacerdócio de Jesus, e então a sua missão, ela está enraizada dentro de, então, cômputo profético. E isso nos garante que Deus está no controle de sua igreja, no controle de todas as cenas deste mundo, aquelas que têm a ver com, então, a manutenção desta verdade, que embora o diabo possa fazer tudo o que é possível para tentar destruí-la, o Senhor a mantém, portanto, segura, para que nós possamos avançar pelo seu poder e sua graça. Então, meu querido amigo e irmão, por fim, nesta manhã, o que eu gostaria que você aprendesse são 3 coisas básicas. Primeiro, nunca baixe a guarda, porque o diabo não vai baixar. Número 2, atente que as coisas não ocorreram na tua vida por acaso, mas por providência de Deus. O Senhor orou em sua defesa e a minha defesa, antes mesmo que nós viéssemos nascer. E a oração de Jesus nos atingiu. Você está no lugar certo, na igreja certa. Mantenha-se em fidelidade. Terceiro, nós temos, portanto, aqui que Jesus convoca uma igreja, não do nada. Pessoas que eram conhecidas, mas eram conhecidas já desde a sua oração. E aí a gente não pode se surpreender, né? Quando Natanael disse, mas como me viste? Jesus disse, porque eu te disse, portanto, que te vi. Debaixo da figueira orando, coisas maiores vai ser. O reino de Deus chegou até vós. Essa expressão no Evangelho de Mateus se repete 31 vezes. O reino de Deus chegou até vós. O reino de Deus chegou até vós. Para inculcar lá, que é a ênfase de Mateus, de que Jesus de fato era o Messias esperado. E por fim, meu querido amigo e irmão, no versículo, portanto, 17 do capítulo 4 de Mateus, diz, daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O verbo aqui, arrepender-se, é o verbo grego, então, metanoel,
com O, não com L no final, metanoel. Essa expressão em grego é uma palavra justaposta, ela é composta de duas expressões, a expressão meta e a expressão noel. A expressão meta significa exatamente mudar. Quando a gente olha para cá, o verbo que Jesus utilizou foi arrependei-vos, que era o mesmo que João Batista utilizou, arrependei-vos. E essa expressão, que é composta de duas expressões, meta e noel, a expressão meta significa, portanto, mudar, e aí quando a gente vai para a outra expressão, que é noel, significa exatamente pensamento. Daí vem a palavra grega nous, né, que significa juízo, pensamento, daí deriva o substantivo, na verdade, nous, né, que significa isso, pensamento. Então, noel aqui é pensamento. Agora vamos juntar. Arrependei-vos, sabe o que significa? Mude o seu pensamento. Ah, meu querido amigo e irmão, esse é o Jesus que nós servimos. Ele nos dá a graça de a gente entender que a gente, mudando o pensamento, a gente muda tudo na nossa vida. Comida, vestes, palavras, nossa forma de nos comportar, porque o Senhor não veio mudar roupa, ele veio mudar pensamento. Metanoel está dizendo, em outras palavras, mude teu pensamento e você muda todas as demais coisas. Este é o poder do Evangelho. E aí, então, como Jesus faz isto? Ele está dizendo, muda a tua opinião de olhar o mundo, achando que é isto. Muda a tua opinião em relação de que as coisas estão ruins. Muda, muda. E eu vou te dar poder para que tu possas ter uma mente nova, renovada. E aí você vai entender que teu mundo não é este, teu lugar não é aqui. Você vai entender que teu lugar está para fora deste ambiente chamado terra. E eu vos convido a arrependerem-se. É isso que Jesus está pregando. A pregação de Jesus é muito poderosa. Ele está dizendo para as pessoas, mude o pensamento e você muda seu lugar, muda seu ambiente, muda, então, sua compostura, muda sua forma de falar, muda sua forma de comer, muda o círculo de amizade que você tem. Arrependei-vos. Entende o que é arrepender? Que Deus te ajude, me ajude igualmente, para que cada dia o nosso amigo Espírito Santo esteja mudando o nosso pensamento para nos tornarmos, de fato, em cidadãos celestiais e não cidadãos, eu diria, de uma terra que agoniza. Nós não somos daqui, nem para aqui viemos. Sejamos cidadãos, de fato, celestiais. Que Deus os abençoe, os dê a graça de metanoel. Eu desejo minha prece. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que a tua mão continue sobre nós, que teu Espírito nos capacite, que tu nos faças dignos de avançarmos pelo teu poder e a tua graça. Sejamos, portanto, adoradores fiéis, como tu sempre buscas. E aqui estamos nós dispostos, Senhor, e ávidos para sermos esta espécie de pessoas que te honram nesta terra. Meu amigo Espírito Santo, nos dê a satisfação de podermos servir ao nosso Salvador. E como tu mesmo ensinas, que não é por força, mas por ti mesmo, santifica todos nós e muda os nossos pensamentos. Nos dá verdadeiramente metanoel. Em o nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.